Diga só, capitalismo. Regra número 1 do capitalismo: ganhar dinheiro, fazer lucro, ter uma operação grande. Aí vem um pecado aqui. Ganância é pecado. Ganhar dinheiro é pecado. Aí já tem um conflito, né, entre capitalismo e a religião original. E você pode falar, André, eu não sou assim, desculpa, eu já estou bem sucedido, você está viajando, não está me servindo nada o que você está falando, mas tem o pricing. Quando você cobra uma cirurgia plástica, que você cobra 25, que poderia cobrar 45, que tem colega seu cobrando 70, sei lá, estou chutando números, tá? Não me julguem porque eu não sou especialista na área de vocês. A decisão de preço ao cobrar é toda mexida com culpa e medo de vocês. É toda. Até a primeira vez que você cobrou uma blefaroplastia foi 3 mil, aí depois você conseguiu cobrar 5 mil, depois você foi para 7. Ai, mas 7, se eu cobrar 15 quando eu podia cobrar 7, é ganância. Eu não quero ir para o inferno. Claro que não vem na cabeça essa forma tão idiota. Eu não quero ir para o inferno, vou cobrar. Fala para o paciente que é 5.500. E já dá desconto de cara, você tem medo. Você tem medo porque está impregnado dentro de você. Então, se no capitalismo você tem que ter lucro, e ter lucro é pecado. Se no capitalismo você tem que ser o melhor cirurgião ou cirurgiã plástica que tem. Não é? Você não tem que estudar pra caramba, fazer residência com sei lá quem, todo mundo gosta de ser neto de pitangui. Tudo aí, essas histórias aí que vocês têm que fazer. Ao mesmo tempo, peraí, você vai se especializar, ser melhor que todo mundo? Isso é pecado. Isso é pecado. Ninguém é melhor que ninguém, porque senão é o pecado da vaidade, do orgulho, da vanglória. Aí você pode falar, André, desculpa, eu continuo estudando aqui, você está viajando. É pecado, gente, não é pecado de 3 Pai Nosso, ou uma Ave Maria e está tudo certo. É pecado capital. O bagulho é grave, é grave. Se você for melhor que o outro, você vai para o inferno. Tá? Isso institucionaliza o que no Brasil? A mediocridade. Todo mundo aqui é igual ou pior que todo mundo. Isso é a definição matemática de uma sociedade medíocre. Aí vem o pecado da preguiça. Você pode falar, opa, André, pecado da preguiça combina com o capitalismo porque aumenta a produtividade. Não pecará o pecado da preguiça. Trabalhará de sol a sol, trabalhará muito. Aí você pensa, pô, isso é pró-capitalismo, né? Isso é pró-ganhar dinheiro, pô, trabalhar muito, maneiro. Só que aí você fala assim, pô, posso trabalhar muito então? Então posso ganhar dinheiro? Não. Tem que trabalhar de sol a sol, pegar 3 busão, vou falar para um público maior, vocês não pegam 3 busão. Sofrer sem ar-condicionado, muito trabalho, mas tem que ganhar pouco. Aí piorou, porque você institucionaliza um capitalismo onde é a mediocridade e a ineficiência. Quando você trabalha muito e ganha pouco, chama-se ineficiência também. Tá? E aí você começa a expandir essas questões, que a gente vai falar um pouco agora mais na prática, para vocês entenderem. Você não pode permitir que o povo tenha inveja e ira. Por que tiram a ira de um povo? Para que não tenha revolução e degola de reis. Para que uma pessoa que pega busão 3 vezes por semana, que às vezes a gente paga mal, gente, vamos pagar melhor aos nossos funcionários? Vamos pensar nisso? Porque o pessoal está aceitando pagar 1.100, 1.200, paga. Não, vamos pensar de uma forma mais social. Essa galera ganha muito pouco, trabalha pra cacete e não pode ter inveja da gente. Eles não podem ter inveja da gente. Isso fode o capitalismo mais uma vez, porque eu quero, se eu for cirurgião plástico, ser igual ao Dr. Botelho. Primeiro eu quero parecer o super-homem, o Clark Kent, é maneiro. Segundo, eu quero ser milionário. Terceiro, eu quero ter a simpatia dele. Quarto, eu quero ter a quantidade de negócios que ele tem. Isso chama-se inveja, tá? Ó, que assustador. Não, André, inveja é uma coisa feia. Inveja seria se você quisesse derrubar o Dr. Botelho, quisesse mal a ele. Olha, existe essa inveja também, mas eu estou falando da inveja de inspiração, de olhar para ele e falar, eu quero ser o Dr. Botelho. Também isso nos foi tirado, na essência. A gente, desde criança, tem que emprestar todos os brinquedos para o coleguinha que é mais rico que a gente. A mãe fala que provavelmente ele vai para o inferno junto com a família dele, porque eles estão ricos. Então, assim, vocês entendem que, claro que no dia a dia, não é assim que você decide uma reunião, ou quando você está fazendo sua cirurgia, você não está pensando nos 7 pecados, mas a essência do tecido mais basal da sociedade brasileira e da cabeça de vocês é esse. E é uma sacanagem isso. Porque a gente veio para cá, com um tempo finito, para ter o maior número de momentos uau. Para ter momentos uau de verdade. Quando foi o último momento uau da vida de vocês? Não adianta vir com, quando fechei uma cirurgia de grande porte por R$75 mil, foi a primeira vez que cobrei bem. Tá bom, é um uau legal. Mas eu estou falando daquele uau da primeira transa na adolescência, ou aquele uau de ver o show do, sei lá, do Maroon 5 ou do Coldplay. Quem foi ver o show do Coldplay no Rock in Rio? O uau de verdade, o uau de criança. Quando foi o último uau verdadeiro de vocês?
Assim, não tem um uau frequente. Essa é uma sociedade otimizada para as superestruturas se manterem no poder, não quero parecer papo de esquerda, e para vocês ficarem bem quietinhos, não incomodando, buscando ser amados. E aí olha a sacanagem final. Ensinaram para vocês que para serem amados, vocês não podem incomodar, não podem levantar o dedo na sala de aula, não podem questionar muito nem revolucionar, não pode ser aquela pessoa pela saca, você tem que servir todo mundo, você tem que estar em primeiro, você tem que se colocar em quarto lugar. Egoísmo é uma palavra que é um xingamento, vocês concordam que egoísmo é uma palavra do quadrante das palavras merdas dessa sociedade? Você não pode ser nunca egoísta. Então você é ensinado que para ser amado, você tem que se apequenar. Você tem que ser isso. Você tem que ser um médico que estudou pra cacete, fez 3 residências, lá fora inclusive, mas é apenas um médico como qualquer outro. Estou aqui para te servir. Que isso? Não sou melhor que ninguém. E aí você aprendeu que seria amado dessa forma, só que essa vocês vão se curar agora em 8 anos de psicanálise imediatamente. Quem vocês amam? Vocês amam esses super perdedores fofinhos na novela da Globo? Ou vocês amam os fodões e as fodonas? Quem vocês vão ver filme no cinema? Vão ver filme de super fofo, super morno? Ou vão ver filme de super herói fodão? Super vilão, inclusive. Mas com intenção, com intensidade. Que se garante, que bate no peito e fala, sou foda. E aqui vai um parênteses, cuidado. Não seja também o 80, né? Nem 8 nem 80. Não seja aquele médico que está o tempo todo falando o quanto tu é foda para todo lado. Porque às vezes o paciente vai ter nisso aí um conflito de, ele vai cortar minha carne. Eu não quero que ele seja também tão esse metidão. Sacou? Então tem que ter um bom senso aí. Mas mentiram para vocês. Então, você, diferente do filhote de tubarão, percebeu que para ser feliz tem que ser amado e te deram uma fórmula errada para ser amado. Estão entendendo? Você é uma pessoa que você se apaixona no colégio, a pessoa que você tem saudade, a pessoa, o produto que te interessa são produtos que te eletrificam, te dão saudade, que te dão tesão, que te dão vontade. E ninguém molha com pessoas mornas, desinteressantes, fofinhas, que lavam a louça na resenha e aceitam qualquer sabor de pizza, tá? Então, ao perceber essa novela toda, eu notei que o grande culpado da falta do sucesso maior de vocês são vocês mesmos, tá? Não adianta culpar pai e mãe, porque o pai e a mãe de vocês foram tão fodidos da cabeça pelos avós de vocês, quanto vocês foram hoje por eles. Então, os problemas vêm da superestrutura que mantém o povo brasileiro e outras colônias de exploração de Portugal, Espanha, Igreja Católica, apequenados até hoje. E aqui não é problema de Bolsonaro contra Lula, gente. Não é problema de esquerda contra direita. O problema desse país é capitalismo contra a Igreja Católica Apostólica Romana na sua essência. Não vamos jogar fora as palavras boas de Cristo, de ser bom para o outro, de ser bom para o próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Usem isso, mas se ame em primeiro lugar. Leiam o livro do Ícaro. Porque se você não se amar e transbordar em primeiro lugar, se você não for foda em algum lugar, poder transformar a vida do outro, você vai transbordar o quê? Sofrimento, falta de grana, dívida. O problema do brasileiro não é ajudar o próximo, é ajudar o próximo quando não se ajudou ainda. Todo esse papo meio coach, meio antropologia, tipo, André, cadê minha clínica? Eu quero faturar mais. Calma. Passa por isso, porque vocês são os donos dessa clínica. Então, quando vocês continuarem tendo culpa e medo de cobrar mais caro, e medo de ser fodão, a sua clínica não vai funcionar com o melhor CRM que vocês instalarem. Não vai funcionar. Aliás, desculpa, vai funcionar. Naquele lugar que a gente falou, não é falta de sucesso que vocês têm. Vocês querem mais. E mais do que sucesso, vocês estão aqui hoje em busca, não só de mais grana, claro, mais grana é super bem-vindo, tá? É a ganância, mas vocês estão em busca de liberdade. O problema que o médico tem são basicamente 2. Vocês têm grana, mas vocês dependem das horas homem de vocês, das horas gastas de vocês ali, fazendo consulta, fazendo cirurgia, dando palestra, sei lá o que vocês fazem. Então vocês não têm liberdade mesmo. Normalmente quem fica rico nessa sociedade muitas vezes compra de volta o seu tempo. O médico não. O médico ele se ferra um pouco nesse lugar. E vocês também têm um risco alto, porque vocês lidam com corte de humanos. Né? Vocês vão lá, passa, corta, faz sutura, aí negócio, sei lá, como é que chama? Infecciona, aí tem que tomar não sei o quê, aí vocês estão lidando com a beleza, que é uma coisa subjetiva. É complicado, não é que vocês estão numa área fácil também, e é por isso que vocês estão, na minha opinião, aqui hoje, buscando formas de ter uma vida com mais uau, mais liberdade, mais tranquilidade. E para isso acontecer, vocês
têm que ouvir o que eu falei agora como primeira parte, absorvam isso e entendam que o cliente, o paciente de vocês foi tão fodido da cabeça quanto vocês nessa história que eu contei. E eles, quando estão buscando vocês, eles não estão buscando uma boa cirurgia plástica. Eles estão buscando ficar mais bonitos. Oh, André, puxa, anota aí, né? Essa vocês não sabiam, né, gente? Pô, anota, importante. Valeu o evento, né? Eles estão buscando tranquilidade, eles querem fuder mais, tá? Os pacientes, vocês querem... Desculpa, os casais que estão aqui, que vão achar que... Desculpa. Mas eles querem fuder mais. E às vezes não é nem porque eles estão feios, é porque eles querem, na luz acesa, se achar... É para eles, sabe? Então, quando vocês entenderem que esse humano que eu tracei de vocês, no fundo é o paciente de vocês, e tudo que o humano faz está atrás desses 14 itens, vai mudar tudo. Vai mudar a forma como vocês se comunicam, como vocês se vestem, vai mudar a forma como vocês empacotam serviços de cirurgia plástica, vai mudar a forma como vocês mudam a arquitetura do consultório de vocês, mas principalmente vai mudar a forma como vocês captam novos pacientes. Porque muitas pessoas me perguntam, André, mas o Instagram realmente vai me gerar um monte de paciente novo? Sim, mas não muito. Mas todo paciente novo vai fazer é olhar o teu Instagram, olhar o teu YouTube, olhar o quanto você passa para eles, a energia que eles querem de você. Então você tem que estar com tudo isso ajeitado e você não pode jogar fora todo o potencial dessa nova era, que os médicos muito tempo jogaram fora, porque uma das desvantagens de ser fodão, que vocês são fodões, né? Os médicos são, né, sacerdote, médico, tem aqueles, são os heróis, né? Os heróis, eles gostam de estar lá em cima e eles não gostam de muita novidade que muda. Ficou ruim essa frase, né? Muita novidade que muda o padrão que eles estão. Então, os médicos foram os que mais demoraram a informatizar consultório, gente. Até hoje tem médico, não, minha secretária anota tudo, esse negócio de computador, eu sou médico, sabe? Essa coisa que engessa vocês num lugar de pouca mudança é prejudicial. Não é o caso de vocês, senão vocês estariam em outros eventos mais técnicos e não no MedMax, tá? Então, essa parte inicial é importante que eu tenha passado por essa questão antropológica para vocês entenderem que só vai funcionar se vocês baixarem a censura e entender que continuar a vida toda com culpa e medo e agradando todo mundo não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho. E todo esse meu estudo, que parece que começou com Freud, filosofia, história, na verdade começou no mundo do business, no mundo dos produtos. Eu sou de origem, eu sou engenheiro eletrônico, tá? Eu não sou nenhum pesquisador da mente humana. Eu sou hacker de sistemas, eu sou developer, programador, já tive empresa, já vendi empresa e tudo mais. Mas o que me interessava saber assim, é o seguinte, a gente está no capitalismo. Por que um produto é mais caro que o outro? Por que tem garrafa de champanhe de 1,2 milhão de dólares e sangue de boi? Quem nunca acordou num domingo abraçado a um sangue de boi, cheio de dor de cabeça, olhando para a pessoa que estava do lado falando, quem é essa pessoa? Pois é, por que um é tão mais caro que o outro? Por que tem relógio tão mais caro que o outro? Por que a gente paga tão mais caro em ovo? Né? E quando, sei lá, é tudo ovo. Eu, particularmente, gosto mais de ovo de codorna, inclusive. Já tentei muito caviar, acho salgadão. Mas, enfim, por quê? Né? Por que a gente tem mais atração física pelo da direita do que pelo da esquerda, claramente? Mas, falando sério, por que nos eletrifica? Por que vocês riram? Porque eu falei uma coisa invertida, inesperada. Me interessava saber por que coisas agradavam mais e interessavam mais os humanos. Esse foi o início da minha pesquisa. Ter chegado nesse lugar de entender o humano atrasado e culpa e medo veio depois. Assim começou a minha pesquisa. Por que a gente, nós médicos, que médico tem um Android no bolso aqui, sinceramente? Levanta o dedo médico com um Android aqui. Vou pedir para você estar se retirando. Por favor. Não, brincadeira, pode ficar. Hoje tu pode ficar. Mas ele vai falar assim, não, eu prefiro Android porque me dá mais flexibilidade. Tem sempre uma desculpinha. Porque no fundo ele gosta mesmo do iPhone. Por que a gente ama mais iPhone? Será que é porque algumas marcas primam muito pelo produto? Samsung não sei o quê, 30 minutos de bateria, tela OLED, caneta não sei o quê, enquanto outras marcas comunicam para um lugar mais visceral nosso. Essa é a propaganda do iPhone. É uma foto do Travis Scott numa turnê dele, e a única coisa que eles se dedicam é ficar colocado, tirado com o iPhone. Só isso, não tem câmera do iPhone, 30 megapixels, porra nenhuma. Por que algumas comunicações são diferentes de outras e por que elas nos interessam mais? E é muito doido, a gente está indo para Marte. Gente, nós vamos ser agraciados, assim como os nossos pais e avós viram o homem
pousando na Lua, nós vamos ver o homem pousando em Marte. Em poucos anos, com muita base em ciência, o poder de computação que tem no nosso bolso hoje em dia é absurdamente alto, é muito avançado. Inteligência artificial, galera, inteligência artificial finalmente debutou. Vocês vão ver coisas absurdas por aí. Na área médica, tecnologicamente falando, não estou nem falando de captação de clientes e gestão de clínicas, que isso está um pouco atrasado, mas na área médica, sei lá, ressonância 3 Tesla, vacina para o Covid em tempo super rápido, um monte de tecnologia médica, eu não vou ficar falando para vocês, vocês sabem como avança a tecnologia médica, e nós como empreendedores, porque nós não somos mais médicos, tá? Nós somos empreendedores, donos de um negócio, a gente não tem ciência. Para mandar um homem para Marte tem que ter ciência. Para criar uma ressonância funcional super avançada tem que ter muita ciência. Qual é a ciência que tem por trás da criação de produtos, experiências e serviços que encantam o humano? Não tem.